Beleza. Então, correção da prova de técnico de segurança do trabalho da Prefeitura de Guarulhos. Vamos lá para a parte de matemática. Então, aqui começa a matemática. 5 questõezinhas de matemática. Paulo, vamos começar pela resposta. Qual a alternativa aí que vocês encontraram nessa 11 aí? Eu encontrei a B. B. Beleza, então. Vamos fazer as contas aqui, vamos chegar na B. Vamos lá. Um grupo de turistas fará um cruzeiro de navio. Desse grupo, 15%... Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para entrar. Desse grupo, 15% já fizeram um cruzeiro uma única vez. Então, aqui a gente tem um grupo de turistas. Um grupo de turistas. Um total de turistas aqui, que por enquanto eu não sei quanto que é esse total. Então, vou chamar de X. Então, desse grupo, 15% já fizeram o cruzeiro uma vez. Tá? Então, vamos começar, vamos chamar aqui de... Então, vamos fazer uma classificação aqui. Então, quem já viajou uma vez? Então, é 15% desse total aqui, né? Então, eu vou chamar de... 15% a gente sabe que é 15 sobre 100, ou 0,15. Então, vai ser 0,15 dx. Deixa eu colocar para cá. 0,15 dx, que é o valor total, né? Então, esse d é igual a uma multiplicação. 0,15x. Esses viajaram uma vez. Já fizeram cruzeiro uma única vez, foi essa parte. 528 pessoas já fizeram cruzeiro exatamente 2 vezes. Então, uma vez, agora aqui, ó, 2 vezes. 2 vezes é igual a 528 pessoas. 528. Se 6% das pessoas desse grupo já fizeram um cruzeiro 3 ou mais vezes, né? Então, agora aqui a gente vai ter mais uma classificação que é 3 ou mais vezes. Então, três ou mais são 6% do grupo. Então, 0,06% de X. E 200 pessoas farão cruzeiro pela primeira vez. Então, viajando pela primeira vez... 2.000. Primeira vez... 2.000. Beleza. Agora, vem a pergunta, né? O número de pessoas desse grupo está compreendido entre... Então, para a gente achar aqui o grupo de turistas, o que a gente vai fazer? A gente vai somar toda essa galera aqui, né? Então, vamos somar. Então, para eu achar grupo de turistas, que é X, X vai ser igual a 0,15x mais 528 mais 0,06x mais 2.000. Então, agora aqui a gente vai fazer a soma, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? 0,15x com 0,6x, e vai dar 0,21x. Mais, agora soma aqui, ó, 528 com 2.000, que vai dar 2.528. 2.528.
528. Beleza. Agora, eu posso juntar esse x aqui com esse x aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou passar esse x para o lado de lá. Então, aqui ele está multiplicando. Não. Eu vou passar ele todo junto, né? Então, aqui ele está positivo, ele é mais 0,21x. E aqui também, aqui é como se fosse um x. Então, eu passo ele para o lado de lá, está positivo, ele vai negativo. Então, vai ficar 1x menos 0,21x. É igual a 2,528. Tirando 0,21 de 1, vai sobrar 0,79x. Que é igual a 2,528. Agora sim, aqui ó, tá multiplicando, eu vou passar o 0,79 para lá dividindo. X é igual a 2,528 dividido por 0,79. Fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar em 3.200. Fazendo essa divisão. 3.200. 3.200 vai estar compreendido entre 3.000 e 3.500. Então, letra B, correta. E a 12? Qual que você colocaram aí, resposta? A. A. Então, vamos ver aqui, vamos chegar na A. No plano, o ponto P está no interior de um retângulo ABCD. Ponto P está num triângulo ABCD. Um triângulo não, num retângulo ABCD. Certo? E os pontos Q e R estão sobre os lados desse retângulo, tal qual que PQRD, PQDR, PQDR, formando esse retângulo aqui, também é um retângulo, conforme mostra a figura abaixo. Tá? Sabendo que a área do retângulo ABCD é de 60 centímetros quadrados, ABCD, então ABCD é o retângulo grandão. Então, vamos fazer ele aqui do lado aqui. Então, o retângulo ABCD tem uma área de 60 centímetros quadrados. E a área do triângulo BPC é 15 centímetros. Triângulo BPC. BPC. Então, esse triângulo aqui, ele tem uma área de 15 centímetros. O perímetro do retângulo PQDR é igual a... Então, PQDR é esse daqui, ó. PQDR. Ele quer saber o perímetro desse retângulo aqui de baixo. Então, ele nos deu a área do triângulo total, a área do retângulo total, que é 60, a área desse triângulo aqui, que é 15, e aí ele quer saber as medidas do lado desse retângulo, né, para a gente chegar no perímetro. Deixa eu limpar aqui. Ó, então, vamos começar aqui pelo triângulo BPC. Então, a gente tem esse triângulo BPC aqui. Vou redesenhar ele aqui do lado. Deixa eu apagar isso daqui. Não, deixa ele. Assim, assim, assim. Esse é o nosso triângulo BPC. Qual a informação que eu tenho dele aqui? Eu sei a área.
que é igual a 15. E eu tenho a altura dele também, né? Que é essa altura aqui, ó. Né? A gente transferir essa altura para cá, ela está no ponto mais alto do triângulo aqui, ó, que é esse daqui. Então, ó, transferindo ela para esse desenho aqui, ela vai ficar aqui, ó, 3 centímetros. Então, a gente tem duas medidas dele, né? A gente tem a área e a altura. Então, se a gente jogar na fórmula da área, do triângulo, como que é a fórmula? A área é igual a base vezes altura dividido por 2. Então, ó, eu tenho 3 incógnitas dessa fórmula, e eu tenho 2 dados no meu desenho. Então, só vai sobrar uma incógnita, eu vou conseguir chegar no resultado. Então, vamos transferir os valores aqui para a fórmula. Área, que é igual a 15. Então, vem aqui, ó, 15 é igual a... O B é a base, né? A base é esse lado aqui, ó. Só que eu ainda não tenho ele. Então, o B vai continuar aqui. E o H? O H é a altura. A altura eu tenho, é 3. 3 dividido por 2. Beleza. Então, agora que eu já posso resolver essa equação. Vou fazer aqui do ladinho aqui, ó. Vou jogar o 2 para o lado de lá, ele está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, 2 vezes 15 vai dar 30. 30 é igual a B vezes 3. E agora eu vou jogar o 3 para o lado de lá. O 3 está multiplicando, ele vai vir para cá dividindo. Então, 3 já dividiu 30, vai dar 10. 10 é igual a B. Então, aqui eu cheguei no valor da minha base. Descobri que a minha base B, ela vale 10 centímetros. Voltando aqui para a figura total, ó, então, agora eu já descobri esse lado aqui, ó. Ele vale 10 centímetros. Beleza, descobrimos um. Vou fazer o seguinte, ó, essa medida aqui, ó, eu vou transferir para essa figura aqui que está mais limpa, tá? Então, ela aqui, ó, é 10 centímetros aqui. E eu tenho uma área de 60 centímetros aqui, né, que o enunciado já tinha me dado. Então, agora aqui eu consigo chegar, posso fazer a fórmula da área do retângulo. Né? Como que é a área do retângulo? A área é igual a lado vezes comprimento. Né? Então, são 3 incógnitas e eu tenho 2 valores. Então, vou conseguir descobrir a terceira incógnita. Fazendo as substituições, área, que é o A, é 60. Aqui, lado, comprimento, tanto faz. Um vai ser 10. E o outro vai ser uma incógnita, C. Aí, o que eu faço? Eu vou transferir o 10 para cá. Está multiplicando, vai para lá dividindo. 60 dividido por 10 é igual a C. C vai dar 6. Então, eu descobri o outro lado do meu retângulo agora. Vale 6. Tá? E aqui, se eu for tirar a prova, ó, 6 vezes 10 me dá a área do retângulo, que é 60. Beleza. Então, aqui, já descobrimos aqui que essa lateral aqui vale 6 centímetros. Tá? E por que eu precisei descobrir essa lateral? Porque ó, lá vale 6, esse lado aqui também vale 6. Subtraindo esse 3 centímetros aqui, vai sobrar quanto aqui? 3 centímetros. O Hendrick levantou a mão? Pode falar, Hendrick. É que eu fui meio na escala, assim, sabe? Do retângulo, meio no olho. Eu entendi que você fez a conta total, mas eu consegui observar que o 3 centímetros era metade do retângulo. Então, a outra metade seria 3. Então, eu já descobri um lado e automaticamente 6 multiplicaria pelo 10, daria 60. Uhum. Entendeu? Tá. Descobrindo a área. Pode ser que dê errado também, né? Mas eu acho que deu certo. Pode. Nesse caso, ela facilitou e ela manteve a proporção. Mas é comum você ver até no enunciado ele falando assim que a figura não está na escala.
Aham. Que é exatamente para que a pessoa não vá com base na proporção da figura. Tá? Então, assim, se o enunciado não fala que o desenho está em escala, você não pode inferir que ele está na proporção. Você não pode ter essa certeza, se isso não tiver escrito no enunciado. Então, aqui tudo bem, eles fizeram na proporção, mas também poderia não estar. Poderia ser 2,5, poderia ser 2 aqui. Não daria recurso nesse caso. Entendeu? Não, bacana. Mas beleza, se nesse caso, assim, se a proporção deu certo, o importante é acertar o resultado no final. Mas é bom você saber o caminho para quando isso não for possível ter essa certeza. Beleza. Tá? Então aqui a gente descobriu um dos lados, né? E o que é o resultado, o que é a pergunta final aqui do enunciado, né? O que a gente está procurando saber? Perímetro do retângulo PQDR, que é o retângulo pequenininho. Então, perímetro é a soma dos lados. Já descobri já que 2 lados aqui, né? É um retângulo, então é a mesma medida, 3 centímetros e 3 centímetros. Agora eu preciso saber quanto que mede esse outro lado aqui. Né? Quanto que vai medir esse lado aqui? Eu também já consigo saber, porque ó, lá em cima eu achei 10. Então eu faço 10 menos 3. Então aqui vai ser 7. Então já sei que aqui é 7. Tá? Então aqui já descobri também meus 2 lados aqui. Então, 7. Então, o perímetro vai ser o quê? Perímetro é igual a 7 mais 7 mais 3 mais 3. 10, 20. Perímetro é igual a 20. Então, letra A. A próxima. Vamos lá. Questão número 13. Qual a alternativa é que vocês colocaram? Essa aí deu quebrada, eu fiquei em dúvida entre a D e a E. 5 horas deu. Agora. Deu a D. Deu, né? É, porque deu 5,33. Eu chutaria a D também. A E, perdão. 5,40. Mas beleza. Peraí, cadê aqui? Entre a D e a E. Que aí o 33 é 1/3, né? 1/3 de hora é 20. Verdade. Se fizer a divisão direta, ela não vai dar. Não vai dar exato. Convertido já, horas. É igual, por exemplo, se você achar lá 5,5, né? 5,5 é 5 horas e 30 minutos, né? Aqueles 0,5 não representa 5 ou 50 minutos. Representa metade de uma hora. Vamos chegar na conta dela aqui. Então, vamos lá. Uma estimativa indica que 3 máquinas idênticas, cada uma trabalhando 4 horas, consegue produzir 90 peças por certa hora. Por 90 unidades de certa peça. Então, aqui já está com um cara que vai ser uma regra de 3, né? Composta, porque está dando 3 grandezas. Então, já vou montando a tabelinha aqui, ó. Então, eu vou ter uma tabela de máquinas. Então, você vai montando a tabela aqui com as grandezas. Horas, né? O tempo. E peças, ou unidade, quantidade de peças. Então, da máquina, primeiro, 3 máquinas, trabalhando 4 horas, então tempo 4 horas, produzir 90 unidades de peça. 90. Beleza, essa é a primeira parte. Segunda parte. De acordo com essa estimativa, a produção de 200 unidades, então agora ele vai dar uma outra quantidade aqui, ó, 200 unidades de peça, 200 unidades na coluna de peças, pode ser produzida por 5 dessas máquinas, então aqui na coluna de máquinas eu vou por 5, se cada uma trabalhar por X tempo, né? Então aqui na coluna do tempo é minha incógnita. Aí aqui, ó, eu já vou observar já as respostas, que tá dando, não tá dando a hora redonda, né? Tá dando a hora e os minutos. Então aqui eu já vou, antes de começar o exercício, eu já converto em minutos. Depois no final, se precisar, eu converto para hora de novo. Então já vamos
fazer as contas com esse 4 horas em minutos, que vai ficar 4 vezes 60. 6, 12, 18, 24. 240. 240 minutos. Aí aqui já estou com a minha tabelinha pronta aqui para montar uma regra de 3, composta, né? Então, como que eu faço a regra de 3, né? Eu utilizo o método das pontas, né? Então, como que é? Primeira coisa, eu vou colocar uma ponta, né, uma seta, na direção do meu X, da coluna onde tem um X, né? Que aqui no caso é o tempo. Então, coloco aqui uma seta na direção do X, para baixo. Se o X estivesse para cima, eu colocava a seta para cima. Essa é a minha referência. A partir daqui, se for uma grandeza diretamente proporcional, eu coloco a seta na mesma direção. Se for inversamente proporcional, eu inverto o sentido da seta, né? Então, o que é diretamente proporcional? Quando uma cresce, a outra cresce junto, né? Por exemplo, se eu comer 5... se eu der, sei lá, 10 quilos de ração para o meu cachorro, ele vai engordar 1 quilo. Então, quer dizer, quanto mais ração eu dou, mais aumenta o peso dele, né? Então, as duas crescem na mesma proporção. Inversamente proporcional é, por exemplo, se eu correr 5 horas, se eu correr 1 hora, eu perco 500 gramas. Se eu correr 2 horas, eu perco 1 quilo, por exemplo, né? Então, quanto mais aumenta de um, mais diminui do outro. Então, isso é o inversamente e o diretamente proporcional. Então, aqui no exercício, como é que é? Sempre você vai fazer com referência a coluna, tá? Então, primeira coisa, para o tempo, coluna do X aqui, com máquinas. Eu esqueço essa coluna aqui de peças por enquanto, tá? Deixa eu só deixar mudo aqui. Aqui, então. Então, vamos lá. Se a minha... Eu estou olhando em máquinas. Se eu aumento a minha quantidade de máquinas, o meu tempo, ele aumenta ou ele diminui? Se eu aumento a quantidade de máquinas trabalhando, o meu tempo, ele diminui, né? Então, quer dizer, enquanto eu estou aumentando um, o outro está diminuindo. Então, isso é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, a seta no sentido oposto da minha referência. Vou até mudar a cor da seta aqui. Agora eu vou fazer da próxima coluna. Agora eu vou fazer da próxima coluna. Vou comparar tempo com quantidade de peças, né? Então aqui, ó, se eu aumento a quantidade de peças, né, o meu tempo, ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Diminui. Ele aumenta. Opa, perdão. Se você tem que produzir mais peças, Pra você produzir mais peças, você vai gastar mais tempo. Mais tempo, com certeza. Essa interpretação é a parte difícil aqui da regra de 3 composta. Não, eu inverti mesmo a resposta. Na cabeça estava uma coisa, mas a resposta foi outra. Ah, beleza. Então aqui eu estou aumentando a quantidade de peças, vou ter que aumentar meu tempo para produzir essas peças. Por isso que eu falo, você esquece a outra coluna, você esquece que você aumentou o número de máquinas. Você tampa essa coluna aqui, você só faz tempo e quantidade de peças aqui. Tá? Então, aumentando a quantidade de peças, aumenta o tempo. Então, se as duas estão aumentando juntas, elas são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais, eu vou colocar na mesma direção as setas. Então, essa parte aqui é a mais importante. Se você errar a seta de direção, você vai errar o resultado. Agora, daqui para frente, é multiplicação. Como que a gente monta aqui, ó? Começa pelo x. X é igual. E coloca o valor que está acompanhando aqui a coluna do x. 240. Vezes. Aí eu pego a seta, pego a ponta da seta aqui. 3. E a ponta dessa seta aqui, 200. Agora, a bundinha da seta aqui, a traseira da seta, vai embaixo. 5 dessa. E dessa aqui é o 90.
Então, agora aqui a gente vai fazer vai resolver aqui esse exercício aqui. Então, parte de cima aqui, 240 vezes 3 vezes 200, então 144 mil. E a parte de baixo, 5 vezes 90, dá 450. Fazendo essa divisãozinha aqui, a gente vai chegar no resultado de 320. Tá? Mas aqui a gente fez em minutos, né? 320, mas a gente usou minutos, então o resultado deu em minutos. Então aqui a gente vai converter para horas, né? Então aqui, ó, a dúvida o Henrique ficou em dúvida que era 5 horas e alguma coisa. Então o que você faz? Primeiro você faz as horas, né? 5 horas. Se você tiver chego aqui nos 320 minutos, quanto que é 5 horas? 5 horas, 5 vezes 60 é igual a 300, né? Então você tem 5 horas cheias, são 300 e mais 20 minutos. Então o resultado vai ser a letra D. 5 horas e 20 minutos. Pode falar, Rafael. Então, eu sempre tive um pouco de dificuldade com esse método aí da setinha. Aí eu achei uma outra forma legal de fazer, que é tipo assim, você vai pegar, tá escrito, 3 máquinas trabalham 4 horas para fazer 90. Aí você pergunta para quê, né? Aí essa coluna do para quê, você inverte só essa. Então, tipo, ficaria 3 vezes 4 vezes 200 é igual 5 vezes x vezes 90. Para mim funciona melhor porque eu tinha dificuldade de achar essa parte da setinha, sabe? Sim. E dá certo também. É outra forma de poder fazer regra de 3, né? Dá, é um método que você vai descobrir você vai multiplicar para saber a sua produtividade, né? Então, ali você está produzindo o quê? Está produzindo peças. Então, é esse que você vai inverter. Eu fiz por outro método, um mais longo. Eu descobri, não, né, que dá no enunciado, mas eu descobri a quantidade que cada máquina fazia por hora. Aí é que o rascunho ficou no trabalho. Mas eu descobri o método, a quantidade de peças que cada máquina fazia por hora. Fiz a regra de 3, deu 320 também. Multipliquei, dividi por 60 e deu 5,33, que é onde eu me perdi. Né? Esse método, Rafael, que você falou, eu usava ele, já usei ele, mas em algumas contas eu errava. Eu vi ali que eu não estava... que às vezes, quando ele pergunta uma coisa diferente ali, já mudava a interpretação, já me bagunçava nele. Aí depois que eu aprendi por esse método aqui das setas aqui, aí eu não errei mais ela, aí eu aplico só ele agora. Mas aí o método aí que o Rafael falou, você faria isso daqui, ó, como você vai descobrir o que você vai produzir, né? E aí aqui no caso está produzindo peças, então você inverte a última coluna. Então aqui fica 200 em cima, 90 embaixo. E aí a multiplicação ela vai ficar em linha. Você vai fazer 3 vezes 240 vezes 200 e o 5 vezes 90. Que é o que a gente montou aqui, ó. No final a gente também chegou nisso daqui. Só que de outra forma de analisar. Isso. A próxima. Então a próxima aqui é 14. Qual resultado vocês chegaram aí? C. 153. Isso. Então, ó, para o transporte de 321 caixas entre grandes e pequenas, então aqui, ó, já vamos fazer essa anotação aqui, ó. 300. Então, se eu somar as caixas grandes mais as pequenas, vai ser 321 caixas. Foram contratadas 5 caminhonetes. As caixas grandes foram transportadas por 4 caminhonetes
e cada caminhonete transportando o mesmo número de caixas. As caixas pequenas foram transportadas por outras 3 caminhonetes, transportando o mesmo número de caixas. Beleza, então aqui ó, a gente tem as caixas grandes e as pequenas. Aí aqui, ele fala que ele usou 4 caminhonetes para transportar as grandes, né? Então eu vou fazer aqui, ó, 4 vezes G, que é a quantidade de caixas grandes eu ainda não sei, mas eu sei que essas caixas estão multiplicadas por 4 aí, que estão divididas entre 4 caminhonetes. E 3 caminhonetes carregando uma quantidade P de caixas, tá? Essa soma aqui, ela vai continuar dando 321. Sabendo que cada caminhonete levando caixas pequenas transportou 9 caixas a mais do que a caminhonete levando caixas grandes, então ó, aqui é mais uma informação. Sabendo que cada caminhonete levando caixas pequenas transportou 9 caixas a mais do que a caminhonete levando caixas grandes. Então aqui ó, eu sei que a quantidade de caixas pequenas é igual à quantidade de caixas grandes mais 9, tá? É isso que eu consigo entender aqui dessa linha. Sabendo que cada caminhonete levando caixas pequenas transportou 9 caixas a mais que cada caminhonete levando caixas grandes, o número total de caixas pequenas transportadas foi... Então aqui, ó, eu vou pegar essas duas equações aqui. Aí o que eu vou fazer? Onde eu tenho P aqui, eu vou substituir aqui. Tá? Ou seja, no lugar desse P aqui, eu vou reescrever a equação com o valor de G mais 9. Então vai ficar 4G mais 3 vezes G mais 9 é igual a 21. Não, 321. 321. Aí aqui, agora eu vou resolver essa conta aqui. Tá? Então aqui eu vou fazer uma distributiva. 3 vezes G vai dar 3G. 3 vezes 9 vai dar 27. Então, 4G mais 3 vezes G, 3G. Mais 3 vezes 9, 27. É igual a 321. 4G com 3G, 7G. 321, já vou passar o 27 para cá subtraindo. Menos 27. 7G é igual a 321 menos 27, vai dar 294. Agora eu faço o G é igual a 294 dividido por 7. Essa divisão vai dar 42. Então aqui eu descobri a quantidade de caixas grandes. Quanto que é a quantidade de caixas pequenas? Né? Ó, quantidade de caixas pequenas é P é igual a G, que é 42, mais 9. P é igual a 51. Então aqui eu descobri a quantidade de caixas pequenas, né? Agora o enunciado pergunta quantas caixas pequenas foram transportadas, né? Então, ó, se eu transporto, o exercício fala que eu transporto 3 caminhonetes com caixas pequenas, né? Então eu vou fazer 3 vezes 51. Então, 51 vezes 3. 3, 15. 153. 153, letra C. Beleza? Agora vamos para a última, de matemática. Qual o resultado vocês encontraram na 15? E E. Beleza. A média aritmética dos números de funcionários por andares em determinado edifício comercial é igual a 45 funcionários. Tá?
Então eu tenho uma média inicial, que é 45 funcionários por andar. Seria a fórmula da média, né? Então, só que daqui ele já dá o resultado, já dá a média. Então ele vai pedir as outras informações que é funcionário e andar. Então a média inicial é 45 funcionários. Os 2 primeiros andares desse edifício passarão por uma reforma e os funcionários desses andares serão distribuídos pelos demais andares. Se durante a reforma a média aritmética dos funcionários do número de funcionários por andar que não estiver em reforma será igual a 50 funcionários, o número de funcionários desse edifício é... Então aqui ele está dando uma outra média. Aqui eu tenho uma média inicial, aqui eu vou ter uma outra média. Uma média após a reforma. Essa média ela é igual a 50 pelo número de funcionários dividido por um número de andar menos 2, né? Porque aqui ele fala, ó, os 2 primeiros andares eles vão passar por reforma, então a gente vai desconsiderar esse menos 2 andares e a média mudou para 50 e aí a gente vai descobrir esse número de funcionários, tá? Beleza, então a gente vai ter essas 2 equações aqui para trabalhar. Então, primeira coisa, vamos pegar essa equação aqui, sabe, da média inicial, vamos simplificar ela. Simplificar não, né? Então aqui a gente vai passar, vamos tentar resolver ela até onde dá. Não dá para fazer muita coisa, mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar uma das incógnitas. Então eu vou passar o andar para o lado de lá junto com o 45, né? Então vai ficar 45, vou colocar só um Azinho aqui de andar, é igual a F de funcionário. Tá? Então funcionário é igual a 45 andar, beleza. Aí agora a gente vai pegar aqui na segunda equação, né? Ó, aqui na segunda equação aqui, ó, eu tenho funcionário também. E aqui eu achei um valor para o meu funcionário. Funcionário eu assumi aqui que vale 49 andar, né? 49A. Então agora eu vou colocar esse valor aqui nessa equação. Então 50 é igual, onde está o número de funcionário? Eu vou colocar 45A sobre o A de novo, né, que é o andar, menos 2. Aqui isso daqui eu vou resolver depois. Beleza, agora daqui, o que dá para a gente fazer? Dá para a gente passar esse A para o lado de cá. A gente tem que passar esse conjunto inteiro. Então vai ficar 50. Aqui ele está dividindo, ele vai para lá multiplicando. A menos 2 é igual a 45A. Aqui eu vou fazer essa continha aqui, essa distributiva. 50 vezes A, 50A. 50 vezes menos 2, menos 100. É igual a 45A. Ó, agora aqui eu posso juntar esse A com esse A. Né? Então eu passo ele para o lado de lá. Aqui ele está positivo, ele vai para o lado de lá negativo. Então vai ficar menos 100. É igual a 45 menos 50. Aqui é o A e A. Menos 100 é igual a... Eu tenho 45, eu devo 50, devo 5, A.
Aqui eu posso multiplicar, eu multiplico todos por -1, né, para inverter o sinal dos dois lados. Deixo os dois positivos. E aqui eu vou ter uma divisão, 5 vezes A. Então eu vou pegar os 5, passo para cá, tá multiplicando aqui, vai para lá dividindo. 100 dividido por 5 vai dar 20. Então eu chego que meu A é igual a 20. Tá. Então aqui eu descobri minha quantidade de andares. Agora eu vou calcular o número de funcionários, né? Onde que eu tenho aqui a equação de funcionários? Aqui, ó. Eu descobri meus funcionários aqui em cima. 45 vezes A é igual a funcionários. 45 vezes A é igual a funcionários. Aqui 45 vezes A, que vale 20, é igual a funcionários. Funcionários vai ser igual a 45 vezes 20, que dá 900. É o resultado final. É o que ele pede. 900, letra I. Bom, aqui a parte de matemática nós encerramos. Vocês fizeram a parte de informática dessa prova? Eu não fiz, não. Pode passar aqui informática aqui, que dá pra gente responder aqui rapidinho na hora. Então aqui tá. Aqui é uma questão de Windows 10. Também nem respondi, vou responder, vamos ver se dá certo responder junto aqui agora. Depois tem uma de Word. A 18 é Excel, a gente não responde, pula ela. A 19 é PowerPoint, também não cai, a gente pula. E a 20 é de correio eletrônico, também faz parte da prova, então a gente também responde. É bom porque a gente fazendo essas provas, ainda mais se as provas são recentes, a gente repara que o tipo de cobrança da banca, né? Esse tipo de cobrança aqui, ó, é igual à última prova que a gente respondeu, né? Movimentações de arquivos dentro do Windows. Então é bom que a gente já vai mais ou menos preparado porque pode cair na nossa prova também. Vamos lá. Número 16. Um usuário selecionou um arquivo chamado atividades TXT a partir da pasta C2 temp, usando o explorador de arquivos em um computador com o Microsoft Windows 10 em configuração original. Em seguida, ele pressionou as teclas Ctrl+C para copiar o arquivo para a área de transferência. A partir deste momento, considere as seguintes ações. O usuário abre a pasta ctemp/arquivo, ou seja, dentro da pasta arquivo, ele abriu uma pasta dentro da pasta temp, ele abriu uma pasta chamada arquivos e pressionou a tecla Ctrl+V, que faz a função de colar. Então, se ele estava com o arquivo TXT aqui, atividades TXT copiado, ele colou dentro da pasta arquivos. O usuário bloqueia o computador pressionando as teclas Windows e L. Windows e L é uma tecla de atalho que bloqueia o computador. Beleza, bloqueou o computador. Então, fizemos a ação 1, ação 2. Ação 3. O usuário desbloqueia o computador, inserindo sua senha pessoal. Tranquilo. O usuário abre a pasta temp, seleciona um arquivo tarefas.txt e pressiona Ctrl+X. Ó, veja que aqui ele está falando de um arquivo diferente. Tarefas, a gente estava manipulando um arquivo atividades. E aqui ele está dentro da pasta temp. Dentro da pasta temp ainda tem uma outra pasta chamada arquivos. Tá? E aqui ele executou a função de recortar. Né? Recortar, qual que é a diferença de recortar para copiar? Né? Quando você recorta, você tira o arquivo daquela pasta lá para a pasta de destino. Só vai ter na pasta de destino. Se você faz o Ctrl+C, você copia, mantendo uma cópia na origem e uma cópia no destino. Beleza, então ele foi lá na pasta temp, selecionou o arquivo tarefas, deu um Ctrl+X. Ok. Próxima e última ação do usuário, pressiona a tecla ESC.
Então ele pressionou a tecla S, que acabou que ele não fez nada aqui com o arquivo tarefas. Vamos para a pergunta agora. Assinale a alternativa que indica em qual etapa, de 1 a 5, o arquivo atividades.txt deixa de estar na área de transferência. Ou seja, quando ele copia um arquivo, ele na memória do computador ele joga para uma área de transferência, né? Uma área imaginária ali, onde aquele arquivo ali está aguardando para ser colado. Mas aqui eu entendi. O que a área de transferência ela vai abrigar o arquivo até você substituir por um outro arquivo. Se você colar, então aqui pelo que a questão dá a entender, o arquivo ele vai continuar disponível lá na área de transferência. Verdade, faz sentido. Porque você pode copiar o arquivo. Pode colar várias vezes, né? Colando em vários outros lugares. Realmente, ele fica lá na área de transferência. Verdade mesmo. Eu iria errado. Né? Ele fica lá na área de transferência e ele vai substituir só na hora que você. Na hora que ele deu Ctrl X aqui, aí ele colocou um outro arquivo na área de transferência, na memória dele ali. Substituiu, né? Aí substituiu. Existe uma função do Windows também, é tipo uma área de transferência especial, só que daí você tem que fazer um Ctrl C, ele é um Ctrl C especial, ele tem mais uma tecla, não lembro se é Ctrl Shift C e Ctrl Shift V para colar, mas aí você consegue arquivar até 24 arquivos na memória dessa área de transferência. Então começa a aparecer tipo um bloco de notas ali na lateral, e aí vai ter vários arquivos ali na memória que você consegue selecionar qual arquivo que você quer colar. Você não precisa colar exatamente o último arquivo da memória. Você pode colar o terceiro arquivo que você copiou. Então, alguma coisa assim também. Depois vocês dão uma fuçada lá que é interessante também isso. Para vocês verem, né? Igual eu falo, a parte de informática da VUNESP, ela não é muito parte de teoria. Ela é muito da parte operacional. Né? Tanto que aqui esse exercício mesmo aqui é pura parte operacional, né? Ele dá um exemplo de um usuário fazendo uma sequência de operações, né? Aqui não tem teoria que você consiga prever quais vão ser as ações do usuário, né? Então aqui, por isso que eu falo, informática é bom você ir testando, fazendo e testando, tá? Então, essa daqui, gabarito a letra T. Mas aí, já aprendemos mais uma coisa aqui. Tem-se, vamos para 17, tem-se um documento do Word 2016, sua configuração padrão, com apenas uma palavra digitada e formatada como negrito, itálico, sublinhado. Então, a palavra já está com essas 3 formatações aqui, né? Então, aqui, olha, dá o exemplo aqui, está printada a tela. Com o cursor no final da palavra, né? Então, aqui, ó, essa barrinha aqui representa o cursor. Está parado aqui. Ó, aqui também dá para observar que está acionado, né? Pelos botões que estão escuros, sombreados. Um usuário selecionou a palavra e pressionou o Ctrl C. Com o cursor no final dessa palavra, o usuário clicou nos ícones de itálico, sublinhado e pressionou Ctrl V. Assinale a alternativa que indica a formatação da palavra colada. Tá, então ele fez... Ele copiou uma palavra que não é essa palavra que está aqui. Então ele copiou uma palavra qualquer. Não, o usuário selecionou esta palavra e tá, então ele selecionou essa palavra inteira, deu Ctrl C, com o cursor no final dessa palavra, o usuário clicou nos ícones itálico e sublinhado e pressionou Ctrl V. Assinale a alternativa que indica a formatação da palavra colada. Vai ser itálico, negrito, itálico e sublinhado, porque ele copiou a palavra com essa formatação. Ele copiou e colou, então ela vai colar respeitando a formatação. Dependente que ele veio aqui e apertou o itálico e o sublinhado, né? O que ele quis dizer aqui no final desse exercício, que ele apertou o itálico e sublinhado? Seria como se ele tivesse desligado essas formatações, né? Itálico e sublinhado. Então, se ele começasse a escrever a partir dali,
a palavra que estaria escrita seria em negrito, porque ele desligou o itálico e o sublinhado. Só que aqui ele está falando que ele copiou essa palavra aqui com essas 3 formatações, depois ele deu um Ctrl V colando. Então ele vai colar com essas 3 formatações. Deixa eu ver o gabarito aqui. Então, letra A, 17 e a letra A. Essa daqui tá certo. Tá? Aí aqui, ó, tem uma curiosidade, uma função que eu utilizo bastante, que é, por exemplo, se eu copiei uma palavra, ou copiei uma coisa da internet e vou colar num Word, eu não quero que ele venha com aquela formatação da página da internet, o que eu faço? Eu faço Ctrl, deixa eu ver aqui, Ctrl Alt. Ctrl Alt mais V. Tem que olhar os botões aqui que eu estou acostumado a fazer, aí eu esqueço qual que é o botão. Se você apertar o Ctrl Alt V, ele cola sem formatação. Colar sem a formatação. Ele vai vir com a formatação padrão do arquivo. Tá? Mas aqui no caso ele não usou o Ctrl Alt V, ele usou só o Ctrl V. Então esse é o colar normal. Tá? É interessante também que deu para a gente aprender, falou mais dessa tecla aqui, que ela é bem utilizada. Pelo menos eu utilizo ela todo dia. Então, como a Bunesc cobra muito parte operacional, pode cair também na prova isso daí. E agora a última aqui, né, que é essa 20 aqui, que fala de correio eletrônico. Gustavo preparou e enviou uma mensagem de correio eletrônico para Fernando, Paula e Lívia. Então, Gustavo é o remetente, Fernando, Paula e Lívia é o destinatário, de forma que, quando Fernando receber e clicar em responder a todos, apenas Gustavo e Paula estejam no e-mail automaticamente preparado. Quando Lívia receber e clicar em responder a todos, Gustavo, Fernando e Paulo estejam no e-mail automaticamente preparado. Considerando que todos os usuários utilizam o Microsoft Outlook 2016, configuração padrão, assinale a alternativa correta sobre o e-mail original de Gustavo. Né? Então, o que ele quer saber aqui? Ó? O e-mail tem lá os campos de, para, com cópia oculta. Tem essas 4 opções no e-mail. Gustavo preparou o e-mail, então o Gustavo está enviando o e-mail, Gustavo está aqui no dele. Para Fernando, Paula e Lívia. Então, esse para aqui não necessariamente é aqui, tá? Aqui, esse para, qualquer pessoa que ele responder aqui, que ele colocar aqui, vai ser um destinatário. Tá? Então, a gente agora tem que saber, conforme ele vai clicar em responder a todos, a gente vai conseguir descobrir em qual desses 3 campos o destinatário vai estar. Então, ó, quando o Fernando receber e clicar em responder a todos, Gustavo e Paula estejam no e-mail automaticamente. Então, se o Fernando está respondendo e o Gustavo e a Paula estão recebendo o e-mail dele, Gustavo e a Paula não vai estar aqui no cópia oculta. Tá? Então, o Gustavo não está aqui na cópia oculta, nem a Paula está aqui na cópia oculta. Não, o Gustavo é o destinatário. O Gustavo não vai estar aqui mesmo. Então, a Paula não vai estar aqui na cópia oculta. O Gustavo ele vai receber mesmo, porque ele é o remetente, né? Ele que está enviando. Então, ele vai responder. Então, a gente já sabe que a Paula não está aqui em cópia oculta. Quando Lívia, de forma que, quando Lívia a receber e clicar em responder para todos, Gustavo, Fernando e Paula estejam no e-mail. Então, a gente sabe também que o Gustavo está em cima, o Fernando também não vai estar aqui na cópia oculta, e a Paula a gente já sabia que não vai estar aqui na cópia oculta. Então, beleza. Então, dos 3 aqui, ó, Fernando, Paula e Lívia, Fernando e a Paula não estão no cópia oculta, mas ele não falou da Lívia. Ou seja, a Lívia provavelmente vai estar aqui nessa cópia oculta. E aqui, ó, vamos ver aqui. E aqui o Fernando e a Paula, eles podem estar tanto aqui no para,
Fernando e a Paula, que é um ponto e vírgula. Vou tirar esse ponto e vírgula aqui. Fernando e a Paula podem estar tanto aqui no para, quanto podem estar aqui no concopy. Isso a gente não consegue afirmar ainda. A gente só consegue afirmar que eles não estão no copy oculto. Agora vamos ver as alternativas aqui para ver se clareia mais. Fernando pode estar nos campos para ou com cópia. Então, o Fernando pode estar no para ou com cópia, certo? E Paula está no campo com cópia oculta. Paula não, ó. Paula aqui, ó. A gente já eliminou ela da opção cópia oculta. Então, a gente elimina essa alternativa aqui. Fernando pode estar nos campos para ou com cópia. Então, Fernando para ou com cópia, pode sim. E Lívia está no campo com cópia oculta. Ó, bateu, ó, Lívia aqui no campo com cópia oculta, e o Fernando pode estar nos outros dois. Então, essa alternativa aqui para mim tá boa. Vamos ver as outras aqui. Lívia pode estar nos campos para ou com cópia, e Fernando está no campo com cópia oculta. Não, a gente já eliminou o Fernando aqui do cópia oculta. Então, não é essa alternativa C. Ó, aqui falando de novo, Fernando está no campo cópia oculta? Também não, já elimina D. Paula está no campo cópia oculta? Também não. A Paula aqui, ó, não pode estar no campo cópia oculta. Já elimina ele. Então, achamos o erro das outras, então é a B mesmo. Vamos conferir aqui. Questão 20, letra B. Então é isso aí. Tinha feito essa daí, ô, Rafael? Rafael, tá aí? Oi? Você tinha feito a 20? Eu cheguei na B. Tinha achado a B também? É. Mas informática eu não peguei para estudar firme ainda. Eu errei duas. Essa daqui do 16 aqui que eu errei, você tinha acertado ou errado? Eu errei, eu pus D. Eu pus Z, quer dizer. Ah. É. Beleza. Então é isso, pessoal. Terminamos a correção e mais um estudo finalizado por hoje. Bom demais, gratidão. Beleza, gente? Isso aí. Vamos manter firme aí. Que até o dia da prova dá para aprender bastante. Abraço aí, bom descanso para todos. Abraço, Felipe. Obrigado. Falou, gente. Bom descanso. Tchau, tchau.